seja bem-vindo ao guia definitivo para você ler e compreender a Bíblia. Esse vídeo vai ser dividido em 5 passos práticos e eu tenho certeza que vai te trazer um resultado porque foi a forma com que eu, ao longo dessa jornada, dessa caminhada cristã, eu leio a Bíblia desde os 12 anos de idade e passei a compreender também as Escrituras. E eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus para a sua vida. Assista o vídeo até o final, compartilhe com outras pessoas e seja edificado, não pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus. Bora lá para o primeiro passo. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Eu sei que esse passo parece bem óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu vou te contar uma experiência que eu tive durante a adolescência. Eu sou de Brasília. E lá em Brasília, na escola que eu estudava, tinha muitos ateus. Não era simplesmente ateu por confessar, mas eram pessoas convictas do ateísmo. Pessoas que se dedicavam, estudavam e tudo mais. E uma dessas colegas minhas de classe, ela se dedicou totalmente à leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse, com um objetivo: confrontar todos os cristãos da sala dela, inclusive a mim. Às vezes as pessoas elas têm um entendimento errado a respeito da Bíblia. Apesar da Bíblia ser um livro espiritual, ela não é um livro místico. Às vezes a pessoa acha que só o fato de ler a Bíblia vai causar uma transformação nela. Infelizmente não foi o caso daquela menina. Apesar de ela ter lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não trouxe mudança nenhuma no sentido de caráter ou de trazer a fé para ela, porque ela leu com um objetivo já pré-estabelecido, de confrontar os cristãos, um objetivo fora, totalmente contra a vontade de Deus. Eu te trouxe esse exemplo porque deixa bem claro que existe uma forma errada de ler, e muitas pessoas, por lerem errado, não conseguem compreender a palavra. Quando você for ler a Bíblia, você tem que ter entendimento de que é um livro espiritual e não um livro qualquer. Então, para isso, é necessário a gente dedicar um tempo reservado exclusivamente para isso. Ou seja, se você quer ler para compreender a Bíblia, você não vai ler a Bíblia em qualquer lugar ou em qualquer situação. Por quê? Porque para você ler é necessário algo que está bem presente no Antigo Testamento, a palavra meditar. E meditar não é no sentido de outras religiões, mas aquele momento de reflexão, de ponderação, onde você vai esvaziar sua mente para focar totalmente naquilo que as Escrituras estão falando no seu coração. Por isso, ao ler a Bíblia, é necessário também a oração e se reservar. Em Mateus 6 vai falar: entra no teu quarto, fecha a porta e tem aquele momento em secreto com o Pai. Então é necessário esse tempo a sós com Deus. Na verdade, o cristão ele deve fazer esse momento devocional, que inclui não somente a leitura bíblica, mas a oração, e geralmente é um momento reservado, a sós com Deus. Então é isso que você deve fazer ao ler a Bíblia. O segundo passo é: comece pelo livro de Provérbios. Como eu falei para vocês, eu comecei a ler a Bíblia aos 12 anos de idade. E a princípio eu lia como a maioria dos cristãos. A pessoa fazia uma oração e abria a Bíblia de forma aleatória e lia. Eu lia dessa forma. Até que certa vez um irmão mais maduro na fé, um senhor de idade, me questionou a respeito de como eu lia a Bíblia. E ao explicar para ele que eu lia de forma aleatória, ele ressaltou a importância de ler a Bíblia não dessa forma aleatória, mas ler os livros. E ele me indicou ler o livro de Provérbios, por um motivo que fez total diferença nesse processo de compreensão. Que eu lesse Provérbios, pudesse entender o valor da sabedoria dada por Deus e pelo entendimento e pelo discernimento que o Espírito Santo pode nos dar. Então ele falou que eu lesse o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é dividido em 31 capítulos e lesse um capítulo por dia, porque os 10 primeiros especificamente, eles ressaltam a sabedoria de uma forma com que é impossível você ler e, a partir de então, não valorizar a sabedoria. Como lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 16, diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente seria a prudência do que a prata. Em outras palavras, é melhor a sabedoria do que o ouro e é melhor a prudência ou o discernimento do que a prata. Então, quando a pessoa ela tem esse entendimento de que a sabedoria de Deus é algo precioso, desperta naturalmente um desejo de pedir a sabedoria a Deus. Inclusive, lá no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Esse versículo, na verdade, é o capítulo 1, ele fala como obter a sabedoria. É necessário o cristão pedir essa sabedoria de Deus para ele ter essa compreensão. Então, ao ler o livro de Provérbios, mescle com oração, uma oração constante, pedindo para que Deus abra o entendimento. Você viu lá no vídeo anterior, se você não viu, tá aqui no card,
onde fala que os discípulos eles passaram a compreender as escrituras através de uma ação do Espírito Santo. Não acho que vai ser diferente com você. Busque em Deus essa sabedoria e você vai ter essa compreensão. Mas calma aí que ainda faltam 3 passos. O terceiro passo, viva o que você lê. Eu sei que novamente parece óbvio, mas você vai entender o que eu quero dizer. Ainda no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu falo viver o que você lê, é importante durante esse processo de compreensão você ter pessoas para você conversar a respeito da Bíblia. Eu sei que muita gente conversa a respeito de tudo hoje em dia, política, sobre futebol, sobre redes sociais, videogames e tudo mais. Não tenho nada contra esses assuntos, mas para pensar, se sempre existem pessoas para conversar sobre todo tipo de assunto, por que não ter amizades para conversar a respeito da Bíblia? Durante essa jornada de compreensão da palavra, é muito importante você ter pessoas que sejam referenciais, pessoas que realmente se dedicam na leitura, e você procure conversar com elas também, porque vai ser um processo de edificação mútuo, não somente para você, quanto para a pessoa também. Recentemente, na minha igreja, durante uma conversa entre alguns irmãos, a gente começou a conversar sobre a Bíblia, uma conversa ali de 15, 20 minutos, mas no final o irmão falou assim: nossa, como foi edificante essa conversa, mais edificante do que ouvir uma pregação. E essa é a realidade de uma conversa bíblica, onde você discute com os amigos a respeito de um versículo e tal. E eu quero deixar até a minha experiência aqui pessoal. Durante a minha jornada cristã, eu tive 2 pessoas que são referências nesse assunto de leitura bíblica, que é o pastor Eduardo Silva. Quando eu tinha 12 anos de idade, ele fez um ato assim que marcou a minha vida cristã. No ministério que a gente estava, ele trocava bastante de cidade, né? E ao chegar na cidade que eu morava, ele tinha o hábito de orar a Deus e pedir para que Deus mostrasse uma pessoa para a qual ele desse uma Bíblia de presente. E não era uma Bíblia qualquer, era a Bíblia que ele havia utilizado na igreja anterior, onde ele estava, ou seja, era uma Bíblia de estudo, que ele utilizava no estudo. E eu tive essa sorte de ser presenteado com essa Bíblia. E eu lembro de, ao abrir essa Bíblia, ver a Bíblia completamente marcada, de Gênesis e Apocalipse, completamente marcada. E ele deixava até algumas expressões, e eu lembro muito de ele colocar assim, pregar sobre isso. Então, ele foi uma referência para mim de alguém que se dedicava nas escrituras. A esposa dele, a pastora Renata, né? Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, quero dizer que vocês marcaram bastante a minha vida cristã com essa atitude. Ela falava assim que às vezes pegava ele se acabando de rir. E quando ia ver o que era que ele estava fazendo, era lendo a Bíblia, porque ele tinha essa paixão, esse amor muito grande pelas Escrituras. E a gente via isso na Bíblia que ele presenteou, porque eu posso afirmar para você, era completamente marcado. Então era alguém que se dedicava bastante nas Escrituras. E outro exemplo também é o Bispo Márcio, né, que é um amigo assim que eu falo para ele que ele não é um pastor, ele é um pai pastor. E ele sempre foi uma pessoa totalmente dedicada nas escrituras até os dias atuais. Se ele vai pregar domingo, na sexta-feira ele já está começando a pesquisar o texto bíblico. Muitas das vezes ele madruga no sábado para o domingo para fazer uma pregação com excelência. E eu lembro que a gente passava horas conversando a respeito de algum assunto bíblico. Ele falava alguma opinião a respeito de algum versículo e eu falava outra. E a gente conversava bastante a respeito disso. E ele, para mim, sempre foi um exemplo de alguém que se dedica na leitura bíblica, né? Eu estou falando aqui de pastores e parece óbvio para vocês que pastores leem a Bíblia, mas infelizmente não é, né? Se você for analisar hoje em dia, muitos pregadores itinerantes aí, por exemplo, repetem mensagens há anos, há meses. Prega a mesma mensagem repetida vezes. E esses homens que eu estou citando, o pastor Eduardo, o bispo Márcio, são pessoas que estão sempre lendo a Bíblia e sempre entregando algo fresco. Eles não estão repetindo mensagem, eles estão sempre buscando algo novo em Deus, nas Escrituras. Então, quero deixar aqui esse reconhecimento e agradecer, porque vocês realmente marcaram minha jornada cristã com seus exemplos. O 4º passo é: use ferramentas que facilitam a compreensão. Eu trouxe algo que um de vocês nunca tiveram acesso, porque é algo que praticamente se tornou obsoleto, que é o dicionário da língua portuguesa. A Bíblia, por si só, ela não tem uma linguagem coloquial. Ela, muitas das vezes, muito formal, né? E a linguagem mais
antiga. Algumas palavras não fazem parte do nosso cotidiano. Na verdade, não só algumas, mas a maioria. Por isso, antes de ter essas versões mais fáceis de compreender, tinha essa necessidade de ter o dicionário, porque a internet não era algo tão acessível. Fazia parte de quem quisesse ler, ter, junto com a Bíblia, um dicionário, né? Um dicionário bíblico, que traz o significado das palavras, mas às vezes não é tão completo. E também concordâncias bíblicas e mapas, manuais da Bíblia, tudo isso. Eram ferramentas que hoje em dia não é tão utilizada por conta da internet. Mas hoje em dia a gente tem algumas ferramentas que eu posso apresentar para você, que você pode estar utilizando aí. A primeira delas é escolher uma versão que tenha a compreensão facilitada. Eu vou te dar um exemplo aqui. Essa Bíblia aqui não é minha não, viu? Essa Bíblia aqui é da minha esposa. E a gente vai ler uma versão na minha Bíblia aqui, que é RA. Na verdade aqui é RA e aqui é RC, Revista e Corrigida. E aqui na RC diz assim, em Filipenses capítulo 1, versículo 8, só para você notar a diferença entre as linguagens. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E quando fala entranhável afeição, as pessoas às vezes não conseguem entender de cara, né? Significa profundo amor. É aqui na Bíblia da minha esposa, deixando claro que é da minha esposa essa Bíblia aqui, Filipenses 1, versículo 8, vai dizer assim, Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. É uma linguagem bem mais clara, mais objetiva. Essa versão da minha esposa aqui se chama Nova Versão Transformadora. Mas também tem aquela versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que o texto é praticamente só falta colocar as gírias, né? Eu não recomendo muito essas versões porque às vezes perde o sentido original do texto. Você pode comprar uma Bíblia mais tradicional como essa, mas você tem que ter o entendimento de que às vezes vai ser necessário você estar indo no dicionário. Não precisa ser um dicionário físico, com certeza você pode estar utilizando o seu computador, o seu celular para enriquecer o seu vocabulário através da Bíblia. Utilize essas ferramentas. São inúmeras ferramentas que você tem. Até a inteligência artificial é utilizada como ferramenta para a compreensão de alguns textos. Inclusive, também tem uma recomendação para você, a Bíblia Comentada, que ela traz algumas explicações que ela pode servir até como exercício para você. Mas a recomendação principal que eu tenho para você é essa dali. Pega aquele caderninho ali, por favor. Uma das ferramentas principais que você pode utilizar para compreender a Bíblia é você fazer anotações, como eu tenho feito aqui. Esse é um dos caderninhos, já está completamente preenchido, né? Eu estou utilizando outro. Eu comprei exclusivamente para anotar os versículos pelo qual eu sinto que Deus quer falar algo no meu coração. Eu não anoto, por exemplo, eu li aqui Salmo 119, o Salmo da Bíblia. E eu não anotei todos os versículos de Salmo, né? Na verdade, eu anotei só alguns aqui. Então, eu recomendo você comprar um caderninho ou separar um caderninho e fazer anotações junto com a leitura, porque isso vai te ajudar também no processo de compreensão. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe com um amigo que você sabe que está começando agora a jornada da fé, até mesmo alguma pessoa que já tem algum tempo como cristão, mas até hoje não consegue compreender completamente a Bíblia. E finalmente chegamos no final desse guia definitivo para ler e compreender a Bíblia. O quinto passo é a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Uma das coisas que mudou completamente a forma de compreender, de ler a Bíblia, é entender que ela se conecta. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, versículos durante a história do povo de Israel vão refletir algo ali no Novo Testamento. Você vai ver muito isso lá no livro de Gálatas, de Hebreus. Você vai ver muito essa ligação. É interessante você notar que muitas das vezes a pessoa não consegue ter essa compreensão porque lhe falta ainda ler mais, né? Às vezes a pessoa só tem lido poucos versículos da Bíblia e já busca uma compreensão completa de alguém que já leu a Bíblia toda. E aí você tem que ter paciência durante esse processo e entender que, à medida que você vai lendo, os versículos vão se conectando e vão trazendo clareza para a sua compreensão, certo? Eu queria deixar o versículo lá no livro de Romanos, no versículo 4 do capítulo 15, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A gente vai ver essa conexão do Antigo com o Novo Testamento em vários versículos aí da Bíblia, né? Jesus ele vai citar Isaías, ele vai citar ali Jonas, ele vai citar a questão
das viúvas de Sarepta, né? Vai falar que havia muitas viúvas e Sarepta mais uma alcançada. Citar bastante e você vai ter uma compreensão mais clara à medida que você vai ler ali todo o Antigo Testamento, Pentateuco, o livro de Reis, de Samuel e tal. E ali, quando você chegar no Novo Testamento, você já vai ter uma compreensão melhor, né? Inclusive, eu falei para você começar com um livro de Provérbios, mas não falei como que seria a ordem adiante, né? Após você terminar o livro de Provérbios, você pode começar no livro de Gênesis, ler o Pentateuco inteiro, que é até o Deuteronômio, e depois partir para o Novo Testamento. E em seguida, você consegue ler o Novo Testamento inteiro e compreendendo, e aí você pode voltar para o livro de Josué até chegar em Malaquias, tá certo? Dessa forma. Ou seja, você vai ler primeiro Provérbios, depois você vai ler Gênesis, até Deuteronômio, depois de Deuteronômio você vai pular para Mateus, e de Mateus até Apocalipse, e de Apocalipse você volta ali para o livro de Josué até chegar em Malaquias, completando assim a Bíblia. E após esse primeiro momento de você ler Provérbios inicialmente, aí sim você pode ler a Bíblia de outras formas, em outras ordens. E como eu já falei no vídeo anterior, esse vídeo que está aqui em cima, onde eu expliquei como os discípulos passaram pelo processo de compreensão, eu falei a respeito de como que os cristãos devem ler a Bíblia, com um olhar cristocêntrico, entendendo que toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 24, fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, de mestres, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a lei, ela teve como objetivo levar até a Cristo. Como diz lá em Romanos, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Quando o cristão ele é adulto, ele tem que ter o entendimento de que aquela passagem está apontando, de certa forma, para Cristo. Tá? Essa é a visão que nós temos que ter ao compreender a Bíblia. Então, conclusão para esse vídeo. Peça sempre a ajuda do Espírito Santo ao ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia por Provérbios, entendendo a importância da sabedoria, do discernimento, do entendimento, buscando isso através de oração. E, segundo, coloque a Bíblia como algo que faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, das suas conversas, das suas relações. E você vai utilizar ferramentas também para facilitar a compreensão, como uma tradução bíblica que facilite a sua compreensão, dicionários bíblicos, até mesmo o uso da internet para saber o significado de certas palavras, Bíblia comentada para ver se a sua interpretação está coerente com as verdades bíblicas, com a palavra de Deus, e ter sempre um olhar cristocêntrico. Né? Como conclusão, a gente vê que a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Deixe um comentário aí, se você assistiu até o final, comente aqui embaixo. Eu assisti até o final. E, se possível, também compartilhe com algum amigo, com algum irmão da sua igreja, no grupo da sua igreja, porque esses vídeos eles dão bastante trabalho para ser feito, para ser produzido, e a gente conta bastante com o seu apoio, certo? Sua Inspirada também é uma ferramenta de auxílio para a compreensão, certo? Então, esteja sempre ligado no conteúdo desse canal. Aqui nós só falamos sobre Bíblia. Tudo que nós falamos aqui está relacionado com a Bíblia, tá bom? Obrigado, até mais.